Você já traiu? Você já foi traído? Você sabe se isso aconteceu? Você já conversou em casa a respeito do assunto? Traição virtual. É virtual e fica só nisso? Todos esses temas passam hoje no 21h30, que está começando agora, no 55 canal UHF, no 11 da NET, tvuplay.tv.br ou através das nossas redes sociais. Estará conosco esta noite Patrícia Scheren, ela que é psicóloga e fez uma pesquisa a respeito de traição. Fique com a gente. Nesta noite, Patrícia Scheren, psicóloga, para falar sobre um tema que, pensando bem, pode ter surgido no início dos tempos, a partir de Adão e Eva, a serpente, a maçã, porque afinal de contas, traição é algo que está ali, ou está no DNA da humanidade. Ou não, doutora? Boa noite, prazer lhe ter aqui, Patrícia. Boa noite, Felipe. É um prazer também estar hoje aqui contigo, conversando sobre esse tema que eu me dediquei a pesquisar, a estudar, a trabalhar nos últimos 4 anos, né, que é a infidelidade, e que realmente eu acho que ainda é um tabu na nossa sociedade falar sobre esse tema, ao mesmo tempo que é um tema tão presente nos relacionamentos, né? Então, acho Por que foi pesquisar traição? Pois é, as pessoas sempre perguntam, mas por que um tema tão difícil, né, Patrícia? Acho que ser psicóloga muitas vezes já assusta ainda estudar a traição, mas enfim, eu venho há muitos anos trabalhando com casal, sou terapeuta também de família e casal, e um dos temas que muitas vezes leva os casais ao consultório é a infidelidade. Né? Então, pesquisando um pouco mais, eu me dei conta que, além disso, é um dos grandes motivos de divórcio, né? Nem sempre uma infidelidade leva ao divórcio, mas muitas das causas, né, do divórcio é a infidelidade. Então, assim, é um tema de muita sensibilidade, que gera muito sofrimento nos casais. E nós, terapeutas, também, muitas vezes, nos sentimos, um pouco como tratar esse tema, né? Como, enfim, poder ajudar as pessoas diante de tanto sofrimento, né? Então, foi um pouco relacionado a isso, né, que eu acabei, então, me dedicando a estudar e pesquisar a respeito da infidelidade. Infidelidade aparece desde os primórdios da humanidade. Eu brinquei com Adão e Eva, mas é essa a situação, né? Tinha serpente, tinha maçã, há uma traição nessa coisa toda. Começa desde lá, é um fenômeno mais recente. Vocês conseguem localizar historicamente onde é que começou esse debate? Bom, eu não fiz uma pesquisa histórica, né, a respeito da temática, mas mais dentro da psicologia, mais científica na psicologia, e fiquei um pouco surpresa que é um tema que não é tão estudado, né? Que foi, inclusive, um dos motivos que também fez com que eu me dedicasse a estudar, porque, bom, se é tão presente, por que a gente não estuda? Por que a gente não pesquisa? Né? Então, eu acho que sempre foi presente nos relacionamentos, né? Mas a gente não tem tantos dados a respeito. O que a gente vê, sim, é uma mudança no cenário da infidelidade, né? Bom, talvez comportamentos que a gente via antes, né, hoje são diferentes, porque, por exemplo, um dos comportamentos que me chamou a atenção foi a infidelidade virtual, né? Hoje a tecnologia... Que é um fenômeno novo, aí sim. Isso, né? É um fenômeno novo, né? Hoje em dia as pessoas, dizem trair virtualmente. Eu penso que o virtual é uma nova ferramenta, né? Talvez facilitou a traição, a infidelidade, né? Então, assim, a gente vê outros comportamentos, outras formas. Quando você pesquisou traição virtual, você chega a pesquisar quanto de fato se consuma e o quanto de fato fica apenas no ambiente das redes sociais, da internet? Tem uma estimativa disso? Então, uma das primeiras etapas da minha pesquisa foi verificar quais comportamentos as pessoas consideravam infidelidade. Porque quando a gente fala em infidelidade, infidelidade sexual, a gente não tem muito o que discutir, né? Tem um relacionamento sexual, beijar outra pessoa, isso as pessoas, não negam como uma infidelidade.
Mas que comportamentos a gente pode pensar que são infidelidade emocional, né? Bom, eu ter um relacionamento próximo e íntimo com outra pessoa, ou encontrar uma pessoa para conversar, bom, isso é vivenciado como infidelidade. Ou muitas vezes conversar pela internet, conhecer alguém pela internet, né? Mas não me encontrar pessoalmente, que esse relacionamento seja apenas virtual. Bom, mas eu não saí com a pessoa, eu estou traindo ou não meu parceiro, né? Então, a gente também se interessou em pesquisar o que as pessoas consideravam comportamentos de infidelidade. E a gente viu que sim, as pessoas vivenciam, né, comportamentos virtuais, comportamentos de, bom, sair para almoçar com uma pessoa, né? Ou eu me vestir melhor para encontrar uma pessoa que eu tenho interesse, né? Também como comportamentos de infidelidade, né? Só vamos lá, vamos especificar. A pessoa está na internet, está lá numa rede social, Facebook da vida. Começa a manter contato com outras pessoas. As duas pessoas são casadas, elas nunca se encontraram na vida, mas estão ali conversando. Isso, para elas consideram uma infidelidade, porque quem está de fora vai considerar, mas elas que estão dentro consideram? Na verdade, como tem esse viés também, bom, o que eu faço, a forma como eu analiso o que eu faço e a forma como eu analiso o que o meu parceiro faz, né, tem uma diferença. A gente investigou, bom, o que eu considerava infidelidade se o meu parceiro fizesse, né? E depois a gente verificou, bom, o quanto que eram presentes esses comportamentos nos sujeitos, né? Bom, quanto que eu faço esse comportamento, né? Então, a gente viu que, bom, existe sim uma prevalência de comportamentos infiéis, né? A partir da internet, né? As pessoas sim têm se relacionado pela internet, ainda que a gente veja uma diferença entre homens e mulheres, né? Então, assim, homens ainda têm mais envolvimento físico com outras mulheres e as mulheres envolvimento emocional com outros homens. Ainda não é o mais prevalente o virtual nos relacionamentos. Quantos, chega a ter uma ideia de qual o percentual de relacionamentos que iniciam na internet e acabam se consumando, as pessoas se encontrando, fazendo sexo, né, se relacionando sexualmente? Esse dado eu não tenho, né? Esse dado eu não investiguei na pesquisa, mas eu acho que muitas vezes o que atrai as pessoas, né, no virtual é essa questão de, bom, eu não estou me expondo tanto, né? Eu estou atrás da tela, então eu acho que isso acaba sendo um atrativo para as pessoas se vincularem, se relacionarem com outra pessoa a partir da internet. Mas eu acredito sim que muitos vão depois, né, se encontrar e realmente ter um relacionamento físico, mas eu não tenho números, não tem como assim, precisar. não tenho como precisar. Qual é o maior motivo de procura das pessoas por uma terapia de casal? Elas procuram antes, quando vem que tem algum problema, ou é a traição já consumada e aí as pessoas vão correr atrás? Os casais, quando buscam terapia, a gente costuma dizer que eles já tentaram de tudo, né, para salvar o casamento. Já tentaram viajar, tirar férias, né, conversar com outras pessoas e aí vão para terapia. Porque realmente, quem vai para terapia tem um compromisso com a relação, né, tá querendo melhorar a relação. Então, muitas vezes, bom, isso não chega assim como uma primeira demanda, a infidelidade na terapia, né? Mas E com o tempo isso vai aparecendo, né? E eu acho que tem diversas formas. Muitas vezes, bom, houve uma traição e o parceiro não sabe, né? Ou recém descobriu uma traição e daí vem para terapia para tentar dar conta, né, disso, como a gente vai lidar com essa situação, porque é muito sofrido também falar com alguém a respeito, né, dessa situação que aconteceu no relacionamento. Então, eu realmente, eu sou muito, assim, sensível a esses casais que vêm buscar terapia em função de uma infidelidade, né? Qual é a pergunta que as pessoas que sabem que tu tratou do tema em pesquisa mais te fazem? Quem trai mais? Quem trai mais? Pois é, a gente desconfiou que era essa, tá? Aí, nosso querido repórter e produtor Matheus Dávila foi às ruas de Porto Alegre para perguntar exatamente isso. Quem trai mais? Homem ou mulher? Vamos conferir o que disseram as pessoas nas ruas de Porto Alegre. Eu
acho que é diferente, acho que depende do casal, depende do contexto cultural, não tem um que traia mais. Acho que os homens gostam de contar mais vantagem, dizer mais que trai. Isso pelo menos era antigamente, hoje em dia acho que as mulheres estão mais. Porque já é instinto do homem, já é a natureza dele. É difícil um homem não trair. A mulher é mais fiel, é mais dona do lar, é mais carismática. O homem não pode ver mulher na rua que já sai traindo. É instinto do homem. Eu acho que o que trai mais é o homem. Um camarada novo, uma namorada. De repente aparece outro espontâneo. É um caso. E o velho, mais de 50 anos, já está com 50 anos com a mesma. Já estão até chamando o marido de tarado, 50 anos com a mesma, 40. Quanto é tem que desvirtuar, tem que cobrar. Claro, verdade. Não sei se o homem ou a mulher traem mais. Acho que hoje em dia é meio difícil, assim, relações que sejam duradouras, como a dos nossos pais, dos nossos avós. Eu só saberia dizer se o homem ou a mulher trai mais, se um trai mais que o outro. Eu acho que infelizmente ainda é o homem por uma questão cultural. Acho que vem isso ainda, a gente carrega um pouco, ou algumas pessoas carregam um pouco isso de que para o homem era mais natural trair antigamente. Acredito que o homem trai por causa disso ainda. Eu acho nenhum dos dois, né? Vai dar extensão se o casal tá ruim ou não, depende do jeito que tá o casal. Mas eu acho que entre o homem e a mulher, eu acho que é o homem. Eu acho que o homem. Por causa da cultura mesmo, de achar que ele é um homem mais sedutor, a falta de compromisso, a falta também um pouco de empatia. Então eu acho que o homem trai mais. Ele é muito visual também, dependendo da mulher que dá uma cantada nele, eu acho que alguns não resistem, outros resistem. Por isso eu não generalizo, mas eu acho que o homem trai mais que a mulher. Eu acho que não existe quem trai mais, eu acho que ambos traem e acho que é uma coisa muito pessoal de cada pessoa, o pensamento dela, assim. Não o homem trai mais ou a mulher trai mais, eu acho que não tem essa de um trair mais que o outro. Patrícia, com pequenas variações, né, há um consenso comum que o homem traz mais que a mulher. É o que você constata na pesquisa, né, é o que aparece no consultório? Bom, na pesquisa, o que a gente viu foi que, considerando todos os relacionamentos, homens e mulheres traem na mesma medida, né? Então, as mulheres têm traído tanto quanto os homens. Mas, considerando o relacionamento atual, sim, os homens traíram mais do que as mulheres. Né? Então, sim, a gente tem visto uma mudança, né? Porque em estudos anteriores, normalmente, os homens traíam mais do que as mulheres. E hoje não, as mulheres têm traído tanto quanto os homens. Eu acho que, bom, tem a questão da entrada da mulher no mercado de trabalho, a mulher também está mais ativa. Porque o que apareceu na pesquisa é que o ambiente de trabalho, o contexto, ele acaba também sendo um favorecedor da infidelidade, né? Tanto para homens quanto para mulheres. Então, acho que hoje ambos os sexos, eles também estão mais... estão tendo tantas oportunidades, né? Um quanto o outro. Alguém pode dizer assim, sim, para cada traidor tem um traído, né? E aí uma vingança. É por aí quando alguém do casal, é indiferente, né? O homem ou a mulher é traído, ele sai para vingar e aí acaba traindo também. Isso é um sentimento comum das pessoas? Esse é um sentimento que a gente vê mais nas mulheres, né? As mulheres costumam trair mais por vingança do que os homens. Isso não foi, esse dado não é um dado da nossa pesquisa, né? Ele é um dado, enfim, que a gente vê em outros estudos que normalmente as mulheres atribuem sim a infidelidade em função de terem vivenciado uma infidelidade do parceiro, né? O que acontece, eu acho que muitas vezes, bom, as mulheres têm traído tanto quanto os homens, mas as mulheres, muitas vezes, a gente diz, né, se elas querem esconder, elas escondem muito bem, né? E se elas querem tem essa resposta nessa enquete ali. Isso. Né? Uma das entrevistadas assim, o homem fala mais, né? Conta mais para os amigos, e a mulher se mantém calada. Isso. Isso é uma realidade. Isso, a mulher, então, ela é mais
discreta, né, com relação a isso do que o homem, né? Então, eu acho que a mulher ela é mais atenta aos sinais do homem, né? Bom, eu vejo que ele sai para atender o telefone, ele não atende o telefone na minha frente, ele... eu olhei o celular dele, eu vi uma mensagem suspeita. Eu acho que a mulher ela é mais atenta aos sinais, né, do que o homem. Tanto que na pesquisa, os homens reportaram serem menos traídos do que as mulheres, porque também foi investigado, né? Bom, você já foi traído, né? E as mulheres assumem mais terem sido traídas do que os homens, porque, bom, eu acho que tem uma questão social aí também, porque as mulheres elas têm mais facilidade, né, de perdoar uma infidelidade. Eu acho que os homens eles têm mais dificuldade de trabalhar isso, né, quando eles são traídos. Então, eu acho que, bom, assumir uma traição também é mais difícil para o homem, né? E bom, porque muitas vezes eles também não têm essa ideia de que foram realmente traídos. Quando o motivo que leva um casal ao consultório fazer uma terapia é a traição, aquele que traiu já chega se entregando sem realmente e tal, ou aquela velha história do negar até o fim, né? Seguir negando, não confirma nunca, vale tanto para homem quanto para mulheres. Eu acho que negou, né? E, bom, chega uma hora que realmente assume. E a gente vê que isso também é uma variável importante na questão do processo de perdão. Porque o perdão, o poder, então, ficar junto, né? E recontratar a relação é um processo, né? Não é assim, bom, esqueci, perdoei. Não, é um processo. Processo também que exige muito trabalho, que exige muita energia de ambos os membros do casal, né? Então, quando a pessoa nega, isso também é um dificultador desse processo de perdão, né? Porque, bom, o outro tem indícios, ele sabe que traiu, né? A gente vê mais isso, assim, da minha experiência clínica, né? Normalmente chega no consultório mais quando o homem foi infiel do que a mulher. Talvez até por isso, porque também o homem tenha mais dificuldade, bom, de poder trabalhar, lidar, enfim, com a questão da infidelidade. Segundo bloco, a gente vai conversar a respeito dessa situação do homem, que muita gente disse, inclusive apareceu na nossa enquete, dizendo assim que é cultural, né? Coisa do macho, né? E também trazer aí a opinião das pessoas sobre o que leva, né, alguém a trair. Voltamos em instantes com Patrícia Schering. Estamos conversando com a psicóloga Patrícia Schering, que fez um estudo a respeito de traição. No Rio Grande do Sul, especificamente, no planeta como um todo, porque alguma cultura pode ser mais ou menos, mas tem a figura do macho. O macho trai. O macho é o cara, passa por cima de qualquer problema, é com ele mesmo. E aí vira esse negócio, é a cultura do homem. É a cultura do homem. Você falou há pouco ali que está mudando, que as mulheres estão traindo mais, assumindo mais relações fora do casamento ou fora de uma relação estável. Né? Segue aquela cultura do macho ou tem a cultura da fêmea agora também querendo sexo, tem direito a gozar? Como é que é isso? Bom, a gente escuta muitas vezes os homens falando, né? Bom, eu traio porque é da natureza, né? É o instinto do homem trair. A gente não escuta tanto esse discurso nas mulheres, né? E efetivamente, né? Os motivos que levam homens e mulheres a traírem diferem, né? Apesar de que, bom, como na minha pesquisa eu investiguei somente pessoas que estavam em um relacionamento, né? Morando junto ou casados, o que apareceu tanto para homens e mulheres foi uma insatisfação com a relação. Então, as pessoas elas não estão ou satisfeitas com o parceiro, ou satisfeitas com a relação e buscam um relacionamento fora, né? Buscam uma relação extraconjugal. Ainda que a gente veja algumas diferenças entre homens e mulheres, né? As mulheres também dizem trair
por atração, né, por terem, enfim, se sentirem atraídas por outra pessoa, e os homens pela busca da aventura, né. Então eu acho que vem um pouco nesse sentido, assim, de querer algo novo, algo diferente, e muitas vezes os homens acabam traindo por isso, porque esses homens que traíram, eles referiram que tinham uma boa vida sexual com as suas esposas, né, ou com as suas companheiras, né, e mesmo assim traíram. Então também tem esse mito, essa ideia de que, bom, se não tem sexo em casa, procura fora. Bom, muitas vezes os parceiros, eles têm uma vida sexual boa e mesmo assim, bom, tem curiosidade, vontade e acabam tendo um relacionamento fora, né? Então, muitas vezes a gente vê essa questão, assim, bom, do instinto do homem, né? E se a gente for olhar historicamente, tem teóricos da teoria evolucionista que vão dizer isso, né? Então, que o homem também, ele busca perpetuar a espécie, então ter mais parceiras. As desculpas historicamente são as mesmas. Estão aí há séculos, é isso? É. Tá bom. Bom, você tabula isso dentro do consultório. Vamos ver o que o Matheus Dávila encontrou nas ruas de Porto Alegre a respeito dessa questão. O que leva as pessoas a traírem? Não tá contente no relacionamento. Eu não acho que seja uma atração assim maior. Acho que não tá completo o relacionamento, tá faltando alguma coisa. Insegurança, falta de amor, né? E mais de tudo, insegurança de si. Não tem confiança em si próprio, não pode ter. Trai pra qualquer maneira, qualquer coisa. Poxa, olha, eu acho que aquele... Isso aí antes de Cristo já acontecia. Hoje não vai mudar. Não sei, parece que as pessoas nunca estão contentes com o relacionamento que elas estão. Talvez elas procurem, não se contentem em estar sempre com a mesma pessoa. Acho que busca por novas experiências, talvez, ou talvez por estar descontente no relacionamento e não querer abandonar aquilo que já tem como seguro para si. Imagino que seja isso. Quando o relacionamento está desgastado, não tá mais o amor, aquele forte que tem entre o casal, né? A minha opinião é essa. Tem vários motivos. Eu vejo, às vezes, a falta de comunicação em casa, a falta de carinho, porque o cotidiano no relacionamento ele é muito cruel. Se as pessoas não souberem levar isso, uma maneira de você descontrair, sair para passear, no namoro, a chegada dos filhos também atrapalha. Então tem algumas coisas, se você não souber lidar no relacionamento, ele realmente é um indicativo para aquelas pessoas que têm a cabeça fraca, que não pensam na família, que leva a trair. Mas eu acho que a pessoa que busca um relacionamento sério e quer realmente preservar a família, todos esses precalços não é um significativo de traição. Então eu acho que para trair, eu acho que também tem um pouco de falta de caratismo da pessoa, que leva ela a trair, juntando com essas situações que eu citei. Então, eu acho que vai de cada um, mas eu acho que não deveria ter traição, deveria comunicar a pessoa que não tá legal com ela, ou que a situação não tá legal. Eu acho que é uma questão de moral social, assim, já histórica, porque na verdade até já se há esse debate sobre tipo poliamor e coisas do gênero. Então as pessoas elas são muito presas, daí elas têm essa concepção de trair, sendo que às vezes não é uma traição, porque tu estar com uma pessoa, amá-la, não significa que tu vai trair ela quando tu ficar com outra pessoa, pode ser uma coisa sexual apenas. Patrícia, acho que bateu um pouco do que tu estava falando com o que veio das ruas. É isso? Exatamente, a gente pode ver as mulheres falando, tanto as mulheres como os homens, né, falando sobre, enfim, insatisfações com a relação, né, ou busca de aventura, atração, que foi o que também apareceu mais na nossa pesquisa, né, como motivos de infidelidade, porque a gente entende, bom, uma relação conjugal, acho que é uma relação que exige muito, né, o casamento por si só não é nada, o casamento é bom, a energia, é o comprometimento, né, é o quanto eu me dou para essa relação, né? Então, muitas vezes, bom, essa relação não tá bem e uma forma de eu enfrentar essa dificuldade na minha relação é trair, né? Então, assim, ao invés de a gente poder enfrentar o conflito, sentar, conversar, bom, eu busco uma outra saída fora da minha relação. Então, acho que aí também vem algumas diferenças de gênero, né? Então, assim, os homens, eles traem mais
traíram mais a parceira atual do que as mulheres. Contudo, na pesquisa mostrou que para as mulheres, né, a intenção de se divorciar, então assim, a vontade de romper com essa relação teve um peso maior, né? Então a gente pode pensar que, bom, as mulheres talvez pensam mais no divórcio, porque normalmente elas também são aquelas que tomam mais a iniciativa da separação, enquanto os homens buscam outras alternativas como a infidelidade. Porque a vivência na família de origem, né? Então, assim, ter tido pais que foram infiéis também foi algo preditor da infidelidade nos casais. Tem algum percentual que diga o seguinte, olha, eu traí, mas eu não quero me separar, e outro que é um suicida, dizendo assim, eu traí exatamente para escancarar e para me chutar da relação, seja homem ou mulher, né? Tem isso? Eu não tenho esse dado, assim, de pesquisa, mas, assim, do que eu vejo... De percepção, sim. De percepção, eu vejo as pessoas dizendo, não, eu traí, mas eu não quero me separar, né? Porque, bom, ou os homens, mesmo no questionário, eles colocavam, eu traí, mas eu amo a minha mulher, né? E a mulher também dizendo, bom, a separação não necessariamente ela tá ali clara, né, explícita, pode ser um sentimento, mas as pessoas não dizem que traem porque querem romper a relação, né? Normalmente, bom, é para tentar reavivar ou para ter outra experiência, né? Não necessariamente porque querem romper com um casamento. Tanto que vão para terapia, muitas vezes, né? Porque querem poder repensar a relação e ficarem juntos. Tá certo. Estamos conversando com a psicóloga Patrícia Scheren. Nós vamos a um rápido intervalo. A gente volta no terceiro bloco conversando com ela sobre se uma traição pode ou não ser perdoada. Voltamos para mais um bloco com a psicóloga Patrícia Scheren, que fez uma pesquisa a respeito de traição. Com quantas pessoas a senhora lidou nesta pesquisa? Qual a faixa etária dessas pessoas? Então, essa pesquisa ela foi desenvolvida no Núcleo de Pesquisa Dinâmica das Relações Familiares, da URGS, foi orientada pela professora doutora Adriana Wagner, e nós, então, tivemos uma grande amostra, nós coletamos os dados de forma online, né, até para as pessoas se sentirem mais à vontade e também ter um grande alcance, e participaram, então, da pesquisa 1.042 pessoas, né, homens e mulheres. Era fácil para vocês dizer assim, online, ó, fulano, ciclano, estamos aqui lhe convidando para participar de uma pesquisa online, né, você será mantido de sigilo, com absoluto sigilo, aquela questão. Era fácil ou mesmo sendo online, mesmo sendo os dados sigilosos, havia alguma dificuldade? Nós enfrentamos, sim, dificuldades. Pessoas que retornavam contato dizendo, mas como tu encontrou o meu e-mail, né? Por que tu tá me perguntando isso? Ou eu nunca traí o meu parceiro. Apesar de que, bom, a pesquisa era um tanto para pessoas que nunca haviam traído, como aquelas que já tinham traído, né? Para a gente poder também fazer comparações. Então, sim, a gente teve dificuldades nesse sentido, pessoas retornando a mensagem, outras pessoas que começavam a responder e quando entravam nas questões de infidelidade abandonavam a pesquisa. Então, tivemos muitas pessoas que começaram a pesquisa e não finalizaram, né? Então, assim, acho que são... Aí chegou a dar algum e-mail de retorno, por que você não finalizou? Tem um motivo específico? As pessoas se sentiam incomodadas com as perguntas, temiam a quebra de sigilo? O que faz uma pessoa começar uma pesquisa e não concluir? Olha, a gente não tem esse dado qualitativo, assim, de ter esse retorno, mas eu imagino que é um tema que mobiliza bastante, né? Então, assim, responder perguntas sobre o íntimo, sobre o relacionamento, muitas vezes incomodam. Eram perguntas onde as pessoas deveriam dizer se elas já tinham, então, feito aqueles comportamentos de infidelidade, né? Como, por exemplo, já beijei outra pessoa, já troquei carícias sexuais, encontrei outra pessoa, fiz cybersex. Então, eram vários comportamentos de infidelidade e outros questionários a respeito do relacionamento conjugal. Quem beija acha que está traindo?
Sim, normalmente as pessoas consideram esse um comportamento de infidelidade. Quem tem uma conversa numa rede social acha que está traindo? As pessoas têm considerado também um comportamento de infidelidade. Bom, carícias sexuais, relacionamentos sexuais, aí, obviamente, as pessoas têm. Mas, então, a partir de um encontro para um almoço, as pessoas, estou aqui traindo o meu parceiro, a minha parceira? O que as pessoas trazem é bom. Com quem eu tô tendo esse almoço, né? Quem eu tô indo encontrar, alguém que eu tenho atração. Eu acho que atração é uma palavra-chave. Isso, né? Eu me sinto atraído por aquela pessoa, né? Então, acho que essa é uma palavra importante, assim, a considerar, né? De uma série de comportamentos, o que as pessoas não consideraram infidelidade foram comportamentos mais relacionados, a se masturbar, olhar pornografia, que dizem mais da minha própria sexualidade, né? Então, assim, esses comportamentos as pessoas de uma maneira geral, não consideraram comportamentos de infidelidade, né? Mas, no mais, quando envolve alguém por quem eu tenho atração... A questão de pessoas escolherem os parceiros, né? Pessoas casadas que têm relacionamento estável, escolhem pessoas casadas para ter o relacionamento, elas preferem ter relacionamentos com parceiros solteiros, né, que não tenham outros relacionamentos. Isso chegou a ser pesquisado? Não, eu não pesquisei, eu não tenho esse dado, mas assim, de leituras, enfim, o que eu pude perceber é que, muitas vezes as pessoas se relacionam com alguém com quem elas não querem seguir tendo um relacionamento, né? Então, assim, mesmo que a pessoa que está sendo infiel se divorcie do seu parceiro atual, raramente a pessoa fica num relacionamento com aquela pessoa com quem ela vinha traindo parceiro. Isso a gente constata na vida, né? Todo mundo conhece essa história, né? Alguém que em algum momento tinha uma relação, rompeu aquela relação, traía aquela pessoa, não fica necessariamente com aquele parceiro que traiu. Né? Isso é uma constante também. Isso a gente, enfim, eu não pesquisei, eu não tenho esse dado, mas é o que, enfim, a literatura há um comportamento padrão, vem mostrando, na literatura aparece isso, né? E afinal de contas, o que aparece no consultório quando vocês perguntam se a traição pode ou não ser perdoada, se a pessoa perdoaria ou não? O que aparece no consultório? Bom, as pessoas elas querem perdoar, mas muitas vezes não sabem como perdoar, né? Porque, eu dizer que eu perdoei e a cada discussão, a cada conflito, né, esse assunto da traição vir, né, ou eu usar esse assunto para atingir o outro, isso não é perdão, né? Perdão é quando a gente realmente pode, então, repensar a nossa relação, né, e entender o que houve, né? O que levou a essa infidelidade, né? Porque eu acho que a infidelidade, ela está dentro de um relacionamento. Então, a gente tem que entender esse relacionamento, né? Não somente essa pessoa que traiu, porque muitas vezes se tem essa ideia, foi falta de caráter quem trai, né? Tem personalidade de traidor. Mas em que momento esse relacionamento estava, né? Que houve a infidelidade. Teve, inclusive, uma das pessoas que disse, né? A chegada dos filhos... né? Muitas vezes a chegada dos filhos, ela também tira esse espaço da conjugalidade, né? Agora se inaugura um novo subsistema, né? O parental. Como é que o casal está lidando com esse momento? Consegue resgatar depois o tempo de casal? Então, assim, a gente precisa entender em que momento da relação aconteceu essa infidelidade, em que momento pessoal estava cada um dos cônjuges, né, para que possa ser entendido realmente e aí a gente poder repensar a relação, recontratar a relação. Vamos conferir o que o Matheus Dávila encontrou nas ruas de Porto Alegre a respeito dessa questão, quando ele fez a pergunta: uma traição pode ser perdoada? Depende. Se por acaso a pessoa achar que ela tem de um certo lado culpa porque ela não deu atenção, negligenciou o companheiro, sim. Mas se não é o caso, aí eu acho que falta amor, falta atração física no casal. Talvez seja um bom amigo, mas não um bom companheiro. Pode ser perdoado, mas é difícil. Mas pode ser perdoado. Pode. Há um fator
fator conveniência, né? Às vezes uma traição, a conveniência perdoa, mas fica marcado na paleta, né? Não perdoaria. Acho que não pode ser perdoada, não. Aí vai muito, depende da mulher, né? Tem muitas mulheres que aceitam e outras não, né? O homem já é mais bruto, como eu não aceito, é difícil aceitar. E eu não aceitava, não aceitaria. Pode. Eu acho que sim, porque eu penso assim, de repente você vai jogar pro alto um orgulho teu. E às vezes a traição, dependendo da situação que for, às vezes a própria pessoa que está sendo traída, ela sim é a culpada e não o traidor. Eu acho que às vezes, não em alguns casos, a pessoa procurar de repente outro carinho, outra situação, num outro relacionamento, é porque está faltando em casa. E às vezes a culpada disso é a própria namorada, a mulher. Então tudo tem que ser muito bem visto e não sair simplesmente julgando a pessoa. Porque às vezes, na verdade, a vítima é o traidor. É que entra na pergunta anterior, que daí a questão é o que o casal tem como concepção de traição, ou a pessoa, só ela mesma, o que ela pensa sobre traição, o que é se trair. Trair é ficar com o outro sexualmente ou é já a partir amar aquele outro, entendeu? Então eu acho que são duas coisas diferentes, né? E cada casal faz o seu contexto. De novo, a gente bate a pesquisa com o que a gente encontra na rua conhecido. Dá para dizer assim, senso comum. Dá para dizer isso? Sim. O que as pessoas, enfim, têm visto e pensado a respeito do assunto, sim. Doutor, me diga o seguinte, esta situação vai levar aqui a um novo nível de relacionamento, porque a senhora já disse aqui que há pelo menos um crescente reconhecimento. Né? As pessoas vão caminhar para relações mais abertas. Como é que isso bate no consultório? Tu queres dizer, bom, aqueles casais onde houve infidelidade ter um relacionamento mais aberto. Tu sabe que 20% da minha amostra vivenciava um relacionamento aberto. E essas pessoas não tinham melhores níveis de satisfação conjugal que as pessoas que não vivenciavam um relacionamento aberto. Então, eu não acho que é bom ter um relacionamento aberto, né, ou não. Eu acho que é o casal poder pensar as expectativas que tem com relação a um ao outro, porque muitas vezes, bom, eu tenho expectativas sobre a relação, né, que são diferentes do meu parceiro, e bom, eu não me sinto atendida nas minhas expectativas, que ele acha que ele não tem como dar conta, e bom, a traição muitas vezes vem em função disso. Então, bom, o casal precisa conversar, pensar a relação, né, o que espera desse relacionamento conjugal. Então, pode ser muito enriquecedor nesse sentido. Bom, muitas vezes as pessoas também estão fazendo um comportamento sem se dar conta que aquilo vai magoar o outro, né? Porque, bom, a gente está falando aqui de infidelidade, mas são comportamentos de infidelidade. E dificilmente os casais sentam para conversar sobre isso, né? Até onde eu posso, até onde eu não posso, né? E então eu acho que também vai muito a partir, né, da comunicação, poder explicitar as coisas. Só explicitar mais assim, o que as pessoas consideram um relacionamento aberto? É ter um relacionamento só fora do casamento, né? Quer dizer, bom, João e Maria, me perdoem todos, né, que se chamam João e Maria, tem uma relação estável. Mas João busca a Ana e é uma parceira fixa fora do casamento. A Maria tem o Pedro, que é um relacionamento fixo dentro do casamento. Ou eles saem realmente para caça, né? E aí tem várias opções sexuais. O que as pessoas consideram? Como é que isso? Isso vai depender de cada relacionamento, né? Então vai ser o contrato daquele casal. Vão ter casais onde eles vão estipular, bom, a gente só pode ter relacionamento sexual juntos com um terceiro, né? Ou a gente só pode ter relacionamento sexual com uma pessoa quando a gente não tá na cidade, né? Ou, enfim, os dois vão ter no mesmo dia com pessoas diferentes. Então, vai ter também um contrato, né, desse relacionamento aberto. Não é um relacionamento que pode tudo, né? Então, nesse sentido, a infidelidade também pode acontecer no relacionamento aberto. Claro, é um contrato que os dois não têm como negar. Os dois não têm como dizer assim, não, mas não era assim, isso não estava lá, eu não sabia. Não, quando acontece isso, há uma clareza
O ideal é que o casal possa conversar, e eu acho que isso vai muito em função também do nível de maturidade do casal. Porque outro dado da pesquisa que apareceu foi que, a infidelidade foi mais presente nos relacionamentos entre 2 e 5 anos de casamento, né? Porque a gente também entende mas nem a crise dos 7 anos, portanto. Não. A velocidade da sociedade atual já encurtou aquilo que se chamava lá atrás de crise dos 7 anos para a crise dos 2 a 5. Aqui a gente está falando desse fenômeno específico, mas no sentido de que, quanto mais tempo o casal está junto, também a gente espera que esse casal tenha mais maturidade, né? Consiga conversar mais a respeito das coisas, né? Tem uma sintonia maior, tem uma coesão, uma estabilidade, que não é tão presente no início do relacionamento, né? Então, assim, vai depender também em que momento tá esse casal. Será que esse casal tá querendo, vamos apimentar a relação e ter um relacionamento aberto, mas não sabem muito bem o que é ter um relacionamento aberto, não conseguem conversar sobre isso e muitas vezes se atrapalham em função disso. Outros não, né? Já tiveram outras experiências com outras pessoas em relacionamentos abertos e conseguem deixar isso muito claro, estipulado. Então, também não tem uma regra, né? Vai depender de cada casal. Eu acho que quando a gente está lidando com essas temáticas, isso também tem que estar claro. Aqui a gente está falando de uma amostra, né? Enfim, da vivência da infidelidade de algumas pessoas. Isso não quer dizer que seja a mesma para todos, né? Acho que tem muitas... Há um padrão, mas não é um padrão 100%. Rígido. Não, jamais quando a gente fala de relacionamento, a gente pode dizer que todos entram nessa forma, né? Da mesma forma, do mesmo modus operandi. Exatamente. A gente está quase chegando no final da entrevista. Tem alguma coisa que eu não lhe perguntei de interessante na pesquisa? Eu acho que a gente pode falar aquilo que estava assim, mais... o que foi mais importante. Acho que é importante que as pessoas também possam pensar, refletir a respeito disso, né? O quanto que com o meu parceiro a gente consegue conversar sobre esses comportamentos, sobre essa temática, o quanto que eu me sinto à vontade com o meu parceiro de poder conversar sobre isso e de que né? Essa ideia de que uma infidelidade sempre vai acabar com o relacionamento, né? Eu acho que sim, gera muito sofrimento, né? Sem sombra de dúvidas, mas também é possível, né, o perdão depois de uma infidelidade. Existe uma média de idade onde as pessoas comecem a traem até tal idade, isso é indistinto? Há uma faixa etária onde as pessoas traem mais quando iniciam os relacionamentos? Na pesquisa, né, apareceu mais dos 31 a 40 anos, mas a gente, como eu disse, a gente investigou pessoas que estavam num relacionamento, né, que é diferente que aqueles que estão namorando, num relacionamento morando junto, né, ou casados. Então, apareceu nessa faixa etária, assim. Trair e coçar é só começar, diz o ditado popular. É isso, a pessoa que traiu em um relacionamento vai para outro relacionamento, ela trai também. É um padrão a partir do trair e coçar é só começar. Se cria aí sim um padrão? Eu acho que aqui também a gente vai ter que olhar cada caso. Acho que tem pessoas que vão trair de uma forma, não estou bem no meu relacionamento, né? Outros que sim traem mais, tem um padrão, talvez assim, até um padrão familiar, né, onde o pai traía muito, eu aprendi esse comportamento, também vou trair mais, mas eu acho assim que não tem assim essa questão, traiu, vai trair sempre. Acho que não, acho que a gente também muitas vezes se sentiu atraído, teve oportunidade, trai, mas as pessoas que traem, elas também não se sentem bem com esse comportamento, elas também trazem muita culpa, muita dor. Então, muitas vezes parece assim, aquele que foi traído, né, que está em sofrimento. Não, aquele que traiu também fica em sofrimento. Essa pesquisa está fechada. A senhora volta ao tema, já tem um outro tema de pesquisa? Não, eu sigo agora, junto com a professora Adriana, na URGS, trabalhando essa temática. Então, o assunto é infindável. É infindável e o nosso plano agora é trabalhar mais com os terapeutas de casal, né? Como é que eles estão vivenciando isso na clínica, como é que eles lidam, da gente também poder produzir algum material dentro dessa área mais para os técnicos, né? Tem livro sobre isso? Vem livro, a gente ainda está amadurecendo, né? O livro, ele ainda não
Não temos uma data prevista, mas sim a nossa ideia é de O poder livro vai publicar. ser para o Felipe e para os telespectadores lerem também, ou é um livro acadêmico, estudo, coisa fechada? Como é que vocês pretendem descrever isso? Não, a ideia é que a gente possa, sim, também levar informação para as pessoas, né? E a gente tem tido no nosso grupo de pesquisa, enfim, essa vivência. A gente publicou ano passado um livro que chama Me Ver a Dois, Desafios e Oportunidades da Conjugalidade, que é um livro que fala, enfim, sobre os diversos temas que permeiam a vida conjugal e é um livro tanto para terapeutas como para qualquer pessoa que esteja num Eu relacionamento. compro, leio e entendo, é isso? Entende, exatamente. A gente quis traduzir, né, da pesquisa para a população, para que as pessoas também possam ler e se informar. Porque Como eu não fiz nenhuma entrevista sobre esse tema, como é que é o nome do livro? Viver a Dois, Desafios e Oportunidades da Conjugalidade, da editora Sinodal. Vou convidar alguém que participou, uma outra pessoa que participou, que participa do grupo, para falar sobre isso, porque afinal de contas eu acho que comportamento está no nosso dia a dia, está no nosso interesse, né? As pessoas querem saber mais e tenho certeza, né, que vão procurar o seu livro, né, quando o senhor lançar. Sim. Tem previsão? Eu lhe perguntei isso? Não, ainda não temos previsão, Previsão não, mas né? assim que tivermos, Volta aqui. com certeza. A gente vai ler trechos do livro e aí a gente vai saber, e vai às ruas de novo, vai saber o que as pessoas acham do tempo, porque como a gente disse aqui, é infindável o assunto. Exatamente. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Felipe. Uma boa noite para a senhora. Boa noite, obrigada. Conversamos hoje sobre traição, 21h30, volta amanhã sem trair você às 21h30. Até lá.